instituições têm de ser defendidas na medida em que elas defendem as pessoas. Pessoas. O pequeno Henri foi cruelmente assassinado, ao que tudo indica. E esse processo ganhou tanta mídia e a mídia não teria para onde desaforar esse júri. Você tem que desaforar para Marte, né? Porque todo mundo conhece a história. Então, se você me perguntar, eu acho que não há o que você leve ali que o júri não esteja contaminado. Eu acho que a possibilidade de condenado é gigante. Gigante. Tá? Mas eu acho que isso vai subir. E aí todos esses erros processuais vão ser expostos. Que podem anular o júri depois. E aí, exatamente, porque, cara, numa boa, não tem câmera. Um hospital de ponta dizer pra mim que aquelas câmeras não funcionaram, e assim, não tem nem pra ajudar nem A, nem B, nem C, a gente não cola. Só aquela noite, não, então depois funciona, mas aqui não gravou, não sei o que, o sistema não funcionou. Fala, ai, gente, tá puxado isso. Muito bem, então vai, não tem. Aí, então a gente não sabe como é que fica 3 horas e meia em processo de reanimação de um cadáver. Eu falei, bom, depois a gente vai entubar um cadáver. Aí eu até perguntei para alguns médicos, não, a gente entuba cadáver nas aulas de medicina, né, para ensinar. Aula prática ali. Mas você não entuba cadáver, cadáver é cadáver. Chegou cadáver, você vai dizer, ó, chegou cadáver, ele tem que ir, né, para o serviço de verificação de óbito, para entender do que ele morreu, que é o caminho correto. Se o serviço de verificação de óbito entender que tem algo criminoso ali, ele tem que mandar para o Instituto Médico Legal para fazer uma perícia médica. Aí esse menino vai para lá, tem 6 laudos necroscópicos, aí o médico legista atesta que morreu de uma laceração hepática grau 2. Conversei com vários hepatologistas, grau 2 não mata ninguém. Poderia estar brincando, bateu a barriga, né? Enfim. Aí... não tem a foto daqui, né? Que a gente escutava, né? Que isso aqui deveria estar tudo arroxeado, espancado, né? De espancamentos. E aí tem lá, nas 6 certificações, nas seis, tem um monte de coisa que mudou, menos isso. Lá nas observações do próprio médico legista, que ele vai assinar, não há sinais de maus tratos. Tem 6 retificações do laudo necroscópico do Henri Borel. 6. Dá pra ver o que modificou? Cada hora era uma coisa. Primeiro o nome do hospital, depois a cor do olho. Eu falei, gente, quem que é essa pessoa que eles estão escrevendo aqui? Bom, mas nas 6 tem algo muito curioso. Nas 6. O quê? O médico legista escreve, não há sinais de maus tratos. Está escrito nas 6. Não há sinais de maus tratos? Muito bem. Rio de Janeiro vai ter uma audiência aonde os peritos vão falar. A juíza quer ouvir, né, os médicos legistas. Eu estava nesse dia, no Rio de Janeiro. Eu assisti. Isso está gravado, tá? Tem essa oitiva, essa audiência gravada. Inclusive tem no nosso canal, porque a gente reproduziu ela inteira lá. Aí vão começar a fazer perguntas para o perito. O perito não sabe responder. Eu falei. Aí pergunta pro perito, Mário pergunta assim, quem tirou as fotos do corpo do Henri? Ele não sabia responder. Como essas fotos foram parar no processo? Ele também não sabia responder. Bom, dito isso, você entendeu que tem um balaio de gato aqui no meio? Sim. Grande, mas a gente já comprou... Não é? A questão toda que ninguém explicou até hoje, ninguém consegue explicar, é por que é que esta criança precisou de atendimento médico. Por que é que ela chegou lá precisando de atendimento médico? Tem muitas coisas estranhas nesse dia. A gente está falando do Barra d'Or. É um hospital de ponta no Rio de Janeiro, tipo Einstein, tipo o Sírio aqui em São Paulo, né? Um hospital de elite.
Naquela noite, nenhuma câmera do hospital funcionava, só naquela noite. E aí eu não estou dizendo câmera dentro da emergência, estou dizendo câmera ali na recepção, sabe? Quando você chega, tem câmeras, né, no prédio. Estacionamento tem. E aí aquelas câmeras poderiam ajudar a saber se tinha um movimento, se o menino se movimentou ou não se movimentou, entendeu? Aquilo não existe. O hospital diz que as câmeras estavam em manutenção. O elevador estava esfalecido ali, né? Não. O menino estava desmaiado, assim. A questão é que a gente precisa saber se ele entrou no hospital com vida ou sem vida. Se teve algum movimento. O que é? A gente não tem essas imagens. A única imagem que a gente tem é dele descendo o elevador e não existe mais nada. Aquelas imagens da recepção do hospital não existem. Uma das coisas mais pedidas pela defesa. Você concorda que as imagens vão te comprovar se você está falando a verdade ou mentira? Ela te coloca numa situação mais frágil, porque você não tem um elemento para dizer, você não viu se a perna mexeu, se isso, como é que estava, enfim, inclusive eles ali dentro. Eles falam que o menino chegou no hospital com vida. E é assim, um balaio de gato aquilo ali. Tem mais coisas. Muita. Tem muita coisa ali. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E assim, mas de novo, a gente tem que aguardar, né? Eu já ouvi o promotor, já conversei com várias pessoas que estão ligadas dentro do caso, da mesma forma que já conversei com o outro lado. E conversei com peritos externos. Tem coisas ali que são bizarríssimas naquele processo e naquele caso, que para mim são inexplicáveis. No caso dele, são comprovações. Só que esse caso foi julgado pela imprensa, pela sociedade. Uhum. Só que tem muitas coisas que a própria sociedade não sabe. Para começo de conversa, quando eles são presos e tem o processo, o hospital, o Barrador, demora 6 meses para entregar o raio-x do Henri Borel. Esse raio-x só vai fazer parte do processo 6 meses depois. 6 meses depois, a gente tem um lapso temporal bastante grande. Você imagina um caso que começou aqui, 6 meses estava num furdunço aqui em cima. Quando a gente olha o raio-x, está escrito o nome dele, aqui o Henri Borel, tem a data, tem aqui o corpinho do menino, tá ligado, a gente vê, né, as imagens dos eletrodos, inclusive, e a gente vê o seguinte, um pneumotórax bilateral. O que é um pneumotórax bilateral? Na hora que foi feita a intubação, teve uma perfuração no pulmão direito e depois no esquerdo, ou começou no esquerdo e depois no direito. Esse raio-x, você só vai fazer o pneumotórax bilateral se você estiver vivo. Então, se ele está no hospital e tem um raio-x de pneumotórax bilateral, alguém tem que explicar o que aconteceu ali. Se um aparelho no rosto machucou o rosto, imagina aquela invasão nos pulmões dele, aquele tanto de reanimação num corpinho de uma criança de 4 anos. É como se o Henri tivesse sido jogado violentamente em cantos da casa, sabe? O que o Leniel faz? Ele pega um corpo que ele sabe que estava todo detonado pelo hospital, pelos procedimentos hospitalares, não estou aqui falando mal das pessoas, não. Eu vou falar mal do hospital que extraviou as filmagens, né?
Mas as pessoas estavam lá, temos que lembrar que era no período da pandemia, era no pior período da pandemia. O Brasil teve mais de 4 mil mortos por dia entre os meses de fevereiro e março de 2021. Foi nesse período que o Henri foi atendido e certamente os agentes de saúde estavam desesperados de pegarem alguma coisa ali, né? Então houve muitos procedimentos errados, tudo poderia ser explicado. Mas ele pegar o corpo do filho ferido e dizer que foi a mãe que fez isso, gente, pelo amor de Deus, comece a perguntar se esse cara não é mesmo um perverso. Quantas e quantas provas esse cara solto e eleito vereador, com quantas provas ele não deve ter dado um fim, né? Não deve ter enxotado, ameaçando pessoas. Ele ameaça pessoas, né? Mas eu não tenho que jogar essa culpa na mãe dele, porque não há indícios de culpa dela. Essa que é a verdade. E aí, pensando em defender as instituições, veja a resposta que o delegado vai dar à equipe de acusação. Se houve algum tipo de tendência pessoal em prejudicar gratuitamente tanto o acusado Jairo quanto a acusada Monique? Não, de maneira nenhuma. O que eu vi foi o doutor Henrique Damasceno e a doutora Ana Carolina, de maneira incansável, tentando realmente responder o que aconteceu, que levou à morte do menino Henri Borel. E eles trabalharam incansavelmente nisso, sábado, domingo, feriados, e eles tiveram a convicção técnica deles. Foi isso. Na nossa visão, foi feita uma investigação isenta e imparcial. E, obviamente, que as autoridades entenderam pela responsabilidade dos investigados, né? Inclusive da mãe, pelo um crime omissivo impróprio, a ser agente garantidora. Ele fala aí sobre incluir a mãe como ré, no sentido de que ela era agente garantidora. A própria avaliação da mãe, apenas da mãe como agente garantidora, já mostra a misoginia inerente ao processo. Porque a mãe era agente garantidora, que no momento em que o filho dela estava sendo ceifado, ela estava dopada, sedada, adormecida, alguma coisa assim. Agora, se é para lê-la como agente garantidor, então nós temos que ler outras pessoas como agente garantidor. Não vou nem falar disso aqui que as pessoas ficam ofendidas, mas é estranho que um pai tenha entregado o filho passando mal. Esse pai foi muito omisso e ele precisaria ser investigado, se é para pensar assim, né? Para não falar de uma ex-babá estudante de psicologia, que a gente já tem comentado nos vídeos anteriores. Pensemos um pouquinho ainda nessa questão da tecnicalidade, para a gente ir para os minutos finais deste vídeo. Com quanto delegado, tanto o Damasceno, né, que fechou o processo, quanto o que está sendo entrevistado aí, com quanto eles sejam pessoas técnicas, tem até reportagem defendendo o doutor Damasceno, blá blá blá, mas eles podem ser tão técnicos quanto misóginos, porque isso é uma coisa inerente à justiça, principalmente nesse país. Eles podem ser técnicos, mas isso não os isenta de falharem nessa técnica. A técnica tem o seu próprio ponto cego. E ela é a porta-voz do vereador Leniel Borel. Então, o vereador Leniel Borel disse para o funcionário público, CF. O vereador Leniel Borel disse para um funcionário público da SEAP ir tomar no C. Ah, doutor, mas isso foi antes dela pegar e ser porta-voz do vereador. Sim, foi antes. Mas ele, como político, ele, como vereador do Rio de Janeiro, ele tem a obrigação ética, moral e cívica de verificar quem ele coloca como porta-voz. Tudo que ela falou para trás é a voz dele. Tudo que ela fala hoje é a voz dele. Entende? Mas ele está obcecado. Então, por obsessão que ele tem de perseguir pessoas, ele fica cego e se junta a esse tipo de pessoas aqui. Né? Fernanda, assim, até fazer uma retificação, ele não tem a obsessão de perseguir pessoas. Esse homem, que assim, eu não sabia nem quem era Jairinho, mas estudei. E estudando isso, eu vejo um único padrão, né? Ele era apaixonado pela Monique Medeiros, era completamente apaixonado por essa mulher, é o que fica muito claro. A Monique, ela vai para esse doutor Jairinho, né? Ele se revolta com isso, ele quer usurpar, ele se torna um vampiro. Ele se torna um vampiro. Ele quer ser doutor Jairinho. Ele diz o seguinte, olha, preciso ser Jairinho. Calma aí, como é que esse cara fica com a minha mulher? A mulher que eu amo, a mulher que eu adoro, a mulher que eu venero. Eu preciso ser Jairinho. Então ele se apodera da vida de Jairinho. Como? Né?
E aí eu fui olhar, eu fui investigar, fui correr atrás, enfim. E o que eu tive acesso é que esse garoto, no dia do ocorrido, foi entregue vomitando na casa da Monique e do Jairinho. Foi entregue passando mal. Então esse garoto pode, veja bem, não estou dizendo que é, mas pode ter sido uma granada preparada por Leniel. Ó, vou jogar essa granada lá dentro da casa do Jairinho e da Monique e sem pino, vai explodir em algum momento. E há relatos que ele ficou perto da casa naquele dia. Sim, né? Nós temos o áudio dela, né, que você vai entrar ainda, não vou abreviar, não vou falar disso agora, mas só brevemente, ela fala em envenenamento. Né? A porta-voz dele fala em envenenamento. Será possível? Quem ensinou quem? Ela ensinou ele? Quem ensinou ela? Quem ensinou quem a matar da forma que você vai expor aqui? Eu não sei. Quem expôs? Quem ensinou quem? Quem é o aprendiz, quem é o mestre? Hoje eu não sei falar. Agora, o que eu sei é, Jairinho é culpado? Eu vou falar para vocês, sinceramente, não sei quem é Jairinho, não tenho interesse em saber quem é Jairinho. Mas eu vou falar muito claramente. Para mim, esse cara, sinceramente, foi feito de bode expiatório. Porque é muito bom. O tal do Coronel Jairo lá virou o anti-herói. Olha, eu sou Leniel Borel. Eu visto a minha cueca por cima da calça. Eu sou o super-homem. Eu sou o super-pai. Entende? E o coronel é o malvadão. Por que é o malvadão? Porque o próprio termo, que é uma hierarquia militar, coronel, é pejorativo desde o tempo de sei lá quem. Ah, o coronel não sei das quantas. Tem até aquela novela lá da Globo que fala do coronel. Ou seja, o coronel sempre é uma figura pejorativa. É a figura que impõe, é a figura que maltrata, é a figura que... Né? Então, assim, e aí tem aquele relato que saiu na mídia agora há pouco tempo, do Alan Turnovski, né, da ex-secretário da Polícia Civil, sim, que acho que era mais ou menos dessa forma, não vou falar ipsiliteris, porque eu não lembro a fala, mas a interpretação era o seguinte: temos que achar um culpado que convença. Não foi mais ou menos isso? Foi isso. Exatamente. Temos que achar um culpado que convença. É o culpado que convence? O filho do coronel. Ah, o coronel é malvado, a sociedade adere. E aí Leniel, coitado. Ai, tadinho do Leniel, vou com Leniel. Eu acreditei nisso. Eu, advogado. Então, assim, você que está nos assistindo que acreditou no Leniel, não, você não é burro, não. Você não é ignorante, não. Você é bom. Você tem um coração puro. E acreditou. Eu também acreditei. Eu queria que fosse verdade, mas não é. Muito provavelmente, 99%, não é. Ah, o Leniel é culpado? Não sei. Agora, o Jairinho, eu sei que culpado não é. E eu não tenho nada a ver com esse caso. Eu não tenho coração puro, porque eu nunca acreditei no Leniel, e ele sabe a primeira vez que ele veio e falou, você nunca acreditou em mim. Eu falei, não mesmo. Agora, na Mônica, eu acreditei, em algumas pessoas eu acreditei. Agora, no Leniel, eu nunca acreditei, gente. Enfim, como bate em cada um. Aí, eu, por acaso, tenho esse videozinho, que eu quero ver até o que exatamente ele está falando, que é uma entrevista que ele deu para um ex-jornalista da Globo aqui. Vou colocar só um trechinho. Que é uma tragédia que atingiu a família dele. Desculpa, meu filho está debaixo do caixão. Meu filho não volta mais. Ele talvez veja um dia o filho dele de novo vivo, né? Ele tem a oportunidade de pegar o carro dele lá na delegacia, quarta-feira que é a visita lá do filho dele. Presídio. Do presídio, e ir lá ver o filho dele e o meu. O que eu posso fazer, tchau, para trazer o Rio de volta? Tá no cemitério, né? Então, assim, quem maior prejudicado, quem sofreu, né, a maior vítima desse processo se chama Henri. Uhum. Não Jairo. Na verdade, ele, o filho dele, né, a criação que traz, e esse peso ele vai carregar da criação do filho dele pro resto da vida, né, até o final da vida, porque parece que já tá doente, já mostra aí, né, que já tá... não dura muito, enfim, nesse sentido aí, o filho dele aí tem a culpa de tudo isso, ele que chegou, que promoveu isso tudo. Vamos lá. Então, assim, ele fala de um jeito esquisito, né? Parece que não dura muito, como Fernanda, posso comentar isso? Pode. Então, vamos lá. Coronel Jair, idoso, não sei quantos anos tem hoje, mas vamos lá. Vamos dizer que ele tem seus 70 anos, não dura muito? Por que não dura muito? Se hoje idosos no Brasil estão chegando a 100, 105, 110 anos, alguém vai matar o Coronel Jairo? É isso mesmo?
entendeu? Ah, não dura muito e tal, pela questão de saúde dele. Mas como é que ele sabe da saúde dele? Ele está stalkeando? Ele tem contato dentro da medicina hoje, no Rio de Janeiro? Ele tem contato em hospitais para saber onde o Coronel Jário se trata, deixa de se tratar? E se tem contato dentro dos hospitais do Rio, como é que foi o laudo do Henrique quando chegou no hospital? Ele entrou nisso? Ele meteu a mão nisso? São dúvidas, não são alegações, são dúvidas. Porque ele diz do diagnóstico da saúde do Coronel Jairo, que ele não tem como saber. Como é que ele sabe? Ele é amigo pessoal da família? Eu acho que não. Me parece, pelo menos, que não. É uma ameaça velada? Entende? Ele precisa, para sobreviver, vejam bem, entendam isso. O Leniel Borel hoje, para sobreviver politicamente, ele depende do Coronel Jairo. Ele depende do Jairinho. Ele não existe sem isso. Esse processo se tornou pão e circo. Se tornou, como é que eu vou dizer, rocambolesco. É um processo ridículo. O rapaz está preso há 4 anos de forma preventiva. Só para vocês entenderem. O que é prisão preventiva? Preventiva é o seguinte, olha, corre risco, não corre risco e tal. Olha, vamos prender aqui porque ele pode fugir, ele pode ameaçar uma testemunha. 4 anos se passaram. Vamos lá. Ameaçar a testemunha. Quem são as testemunhas? É o Leniel? Leniel é vereador. Está andando aí de carrão, um carrão muito melhor do que todos nós. Blindado. O mandato dele dá esse direito? Não sei. Vamos, né? Acho que a gente tem que pesquisar isso, mas tudo bem, vamos lá. Está andando de carrão blindado. Então o Leniel não pode ser morto por ele. Alguém concorda comigo? Acho que sim. As outras testemunhas, as supostas ex-amantes do Jairinho, né? Ele vai ameaçá-las, fica escancarado que foi ele. Enfim. Aí vamos lá. Passaporte. Ele não pode acautelar? Pode. O Jairinho pode chegar e falar, cautela meu passaporte, não vou fugir. O Ministério Público pode chegar e falar o seguinte, olha, vou te liberar de tornozeleira, qual a obrigatoriedade de você assinar mensalmente, a cada 15 dias, o que quiser, para resguardar que ele não vai fugir, que ele não vai ameaçar, que ele não vai atravancar a questão das provas. Aí, questão das provas, vamos lá, 4 anos se passaram, né? É um dos requisitos para a prisão preventiva. Permanecer o réu preso para que sejam buscadas provas. Em 4 anos o promotor não conseguiu buscar prova? Então é ineficaz. Das duas uma. Ou o promotor é inepto, né? Ou não existem provas cabais que sustentem a condenação. E o restante que eu falei para vocês é uma pilhéria, dizer, não pode sair. Ele não sai por um único motivo, para sustentar o pão e circo. Porque se libera o Jairinho agora, para ele poder ficar em casa e esperar o julgamento, o que a população vai achar? Pô, calma aí, o cara foi liberado agora. Então, ele não é tão perigoso quanto a gente achava, né? Então dá para a gente julgar ele, dá para a gente ter dúvidas sobre a culpabilidade dele ou não. Então não soltam ele simplesmente por isso, porque querem construir uma carreira, só que não vão construir, vão afundar. O promotor está dando entrevista, que eu acho que é uma coisa ridícula, é uma coisa que dantesca, promotor não fala, promotor fala nos autos. Mas Jairinho aí, não teve júri! Como é que o promotor se pronuncia sem júri? Isso é uma aberração! Entende? Em 1937, na era Vargas, teve o julgamento dos irmãos Naves, né, que até hoje no Brasil é considerado o maior erro judiciário do Brasil, em que a mãe dos irmãos Naves foi colocada na frente deles pelo delegado e foi violentada, né, de uma forma que vocês podem imaginar, né, uma forma íntima, enfim, na frente deles. E eles espancados. Perdão, Fernando? Isso é uma história real, isso? Sim, história real. Podem colocar aí, Irmãos Naves, caso judiciário, 1937. E eles espancados. A mulher, uma idosa, não conseguia mais apanhar, e quando ela foi violentada, ela disse, não foi meus filhos mesmo que cometeram o crime. Ela teve que confessar, porque ela confessou naquele momento, tá? E fugiu, né? Foi liberada, claro, não fugiu, foi liberada. E quando ela é liberada, ela procura o doutor João Alami Filho e fala tudo o que aconteceu com ela e pede socorro para os filhos. O doutor João Alami Filho entra na questão e consegue liberar eles, depois, muito tempo depois. Eles são inocentados e se vê que o Estado foi corrompido. Doutor, mas por que o senhor está comparando esse caso ao caso do Jairinho? Simples.
Alguém maltratou o Jairinho, alguém espancou, alguém fez isso, fez aquilo, alguém, né, violentou sexualmente alguém na frente do Jairinho para ele poder confessar? Não, mas não precisa. É simples. Olha só, meu filho Jairinho, olha só. Ou você confessa, ou você não vê mais teu pai, que é um idoso. Que é um idoso, que daqui a pouco morre, amanhã morre, depois morre. E aí? Olha só, ou confessa, você não vê mais teu pai. Eles querem um réu confesso. Eles querem pão e circo. Isso é ridículo. O judiciário está fazendo um papel ridículo, dantesco. Entende? Então, assim, aonde a gente vai parar? E depois, quem vai pagar? Vocês sabem quem vai pagar o preço disso? Doutor, o senhor está defendendo o Jairinho? Não, estou defendendo não. Estou defendendo não porque não conheço. Agora, estou defendendo o meu bolso. E estou defendendo o bolso dos contribuintes. Porque quando o Jairinho for solto, e vai ser, mais cedo ou mais tarde, vai ser provada a verdade, e aí eu já não posso dizer se é o Leniel ou quem é. Eu só posso dizer que Jairinho não foi. Isso aí, para mim, pela análise que eu fiz, é notório. Tá? Agora, vamos lá. Fez a análise. Ele é inocente? Quem vai pagar essa indenização? A indenização é do Estado. O Estado só paga com o meu dinheiro e com o seu. Essa indenização sai do meu bolso. Sai do seu. Você vai permitir isso? Nós temos que pensar nesse tipo de coisa, gente. Não é possível. Nós não podemos mais deixar um promotor tomar, às vezes, de Lady Gaga da justiça, como vem sendo feito nesse processo, nesse procedimento. Eu sou Lady Gaga, eu sou uma diva, eu quero aparecer. Não, não vai aparecer. Você tem que se manifestar no processo. Esse processo está errado do início ao fim. Doutor, por que o senhor está se manifestando disso? Estou me manifestando porque o Leniel interferiu num procedimento que eu defendo, que é do garoto que é filho do meu cliente, de 8 anos de idade, e que a porta-voz dele está abusando de todas as formas possíveis que alguém pode abusar dessa criança. E aí? Vereador, vai falar comigo? Não vai falar comigo? Me processa, eu quero ver o senhor me processar. Tenta, vamos lá, me dá uma oportunidade de mostrar outras coisas que ainda não mostrei, porque eu tenho muita coisa, vereador. O senhor quer vir? Me leva para a justiça, vereador, te convido. Vamos conversar na frente do juiz. A gente não pode falar, não pode contraditar a versão do Leniel, é isso? O Leniel é Deus? A gente tem que se benzer para o Leniel. Ó, Santo Leniel, seja bendito entre todos nós, esteja presente aqui no meio de nós, é isso? Ele virou Deus? Porque se ele virou Deus, alguém me informa. Vamos fazer uma religião nova, né? O lenielismo. O doutor, ele tem um deboche que eu tenho também. Enfim, mas não deu visualização, né? Não teve relevância muito. Mas ele não está assim com essa bola toda, segundo dizem, ele está assim, tá complicado. Então ele fica forjando notinhas em veículos de imprensa. É isso que dizem. Então isso não é vereador. Isso não é vereador. Isso não é político. Isso é um marginal com mandato, como tantos outros que já vimos ao decorrer desses anos inteiros aí de Rio de Janeiro, que não é novidade pra gente. Agora, vai cair? Vai cair. Por quê? O Partido Progressista, que é um partido sério, sempre foi, pelo menos na época do senador Dornelles, saudoso amigo, querido, na época da Cecília Dornelles, a mulher dele, enfim, a querida, né? Eu lamento muito que esse partido hoje esteja recepcionando essa podridão que é Leniel Borel. E eu falo sem medo nenhum. Leni, fala comigo. Me processa, Leni. Me dá a oportunidade de ampla defesa contraditória. Tem muita coisa para expor para o juiz. Me dá essa oportunidade? Me processa. Vamos nos encontrar no juízo? Te espero, hein? Não falta, não. Doutor, essa mulher entrou em contato comigo um dia depois que o Leniel começou a me atacar. Um dia depois. Sim. Contada. Defendendo a Monique, atacando o Leniel. Essa mulher, ela não é absolutamente ninguém. O que acontece? Ela se tornou uma psicopata de aluguel. Tá? Uma psicopata de aluguel. Eu quero, sei lá, intimidar, provocar um desafeto meu, mas eu não quero sujar minhas mãos. Bota ela. Ela já está, entre aspas, aí, desculpa a palavra, cagada, né? Toda problemática. Bota ela para sujar as mãos. Entende? Então é muito fácil. É uma coitada. É uma coitada, uma miserável do ponto de vista intelectual. Do ponto de vista até social, é uma miserável. Ela está na sarjeta da vida. Assim como ele. Só que ele ainda tem algum nível mínimo de inteligência
porque ele quer construir, ele quer erigir a carreira política dele sobre o caixão do filho, que eu já acho uma coisa horrorosa. Você não constrói um alicerce sobre um cadáver. Isso é horrível. O pilar que construiu a carreira dele são os ossos do filho? Ah, pelo amor de Deus, horroroso isso. E tem gente que acha bonito? Não, não é bonito. Não tem nada de lindo nisso. Esse homem nunca derramou uma lágrima. Me mostra um vídeo de Leniel Borel chorando pelo Henri. Me mostra, que eu venho aqui e me desculpo, que eu me retrato. Mas não tem. Não tem. Eu desafio, me mostra ele inteiro. Como é que alguém cria um instituto? O Instituto Henri Borel foi criado, sei lá, 3 meses depois da morte do menino, né? 2, 3 meses depois, não foi grande coisa. Aí você tem para criar um instituto. Você tem estatuto, você tem regulamento, você tem tudo isso. Como é que em tão pouco tempo se criou isso, gente? Ele já tinha inventado esse instituto? Ou ele não teve luto nenhum? Ele criou do zero. Ah, não, calma aí, meu filho morreu. Olha, agora eu vou ser um símbolo. Eu vou ser um símbolo, eu vou afastar meu luto, né? Ele é muito racional. Eu vou afastar meu luto, porque meu filho precisa de mim agora, já morto, eu vou lutar por ele. Calma aí que eu vou criar um instituto aqui. Pô, vou fazer o estatuto, tá. Pô, calma aí, gente. Vamos parar para pensar? O brasileiro, ele é órfão de heróis. E na orfandade de heroísmo temos que criar. Criamos lá atrás o Sérgio Moro. A gente viu no que deu. Ai, do juiz Sérgio Moro, que maravilha, ele vai salvar a democracia. Deu no que deu. E agora estamos criando o que? Leniel Borel. Nós temos essa orfandade. Vamos acordar para a vida, vamos repensar e vamos avaliar quem nós estamos chamando de herói. Heróis, não existem heróis de capa, meus queridos. Acordem para a vida. E eu digo isso para mim também. Vamos parar de votar. Ah, é herói. Não, não é herói. Nós temos que votar em pessoas que tenham projetos. Qual o projeto que ele tinha? Nenhum. Ah, eu sou contra a violência contra a criança. Eu também. Alguém vai me eleger? Porque essa era a pauta dele, mais nada. Não tinha projeto concreto. Eu queria ir para a Disney pegar mulher, mas enfim.